O Detonautas está para fazer 30 anos, né? 97. O Detonautas, isso, em 2027 a gente completa 30 anos, mas é porque a gente tem duas contagens, né? Contagem do início da banda e contagem do primeiro disco lançado nacionalmente. Qual que você acha que é a principal diferença de fazer música em 97, 2000 para hoje em dia? Eu acho que hoje em dia ficou mais acessível para todo mundo, né? Naquela época, para você gravar uma música, você tinha que contratar um estúdio e aí era mais complicado. Acho que hoje em dia todo mundo tem um estúdio em casa, grava no celular, tem formas mais acessíveis de gravar. Eu acho que também é mais fácil de divulgar a obra, né? Porque antigamente você dependia de uma rádio, uma TV, hoje em dia você tem YouTube, você tem vários streamings, etc. Mas, por outro lado, o mais difícil hoje é você estabelecer um contato mais profundo com as pessoas em relação à sua obra, porque como é tudo muito rápido e as pessoas consomem tudo de uma forma muito veloz, o contato das novas gerações com a música ela já não é mais como era antigamente, nem tem que ser, porque as coisas vão mudando de fato. Você pegava um álbum para ver, aí eu escutava todas as faixas, até tem gente que faz isso, mas hoje em dia a maioria escuta playlist, né, que seria a rádio da época. Só que é tudo muito veloz, né, cara? Então, a dificuldade para o artista hoje é estabelecer essa conexão com o fã, de modo que ele consiga criar um legado para que isso vá passando de geração para geração, né? Que é o que nós conquistamos nesses 27 anos que o Detonautas, 28 anos que o Detonautas tem. Hoje, assim, matematicamente, pensando ali na música como fórmula, eu não sei se isso é real, mas a impressão que eu tenho é que cada vez mais as músicas são mais curtas para você aumentar o número de replay, e você tem que ter um refrão que minimamente caiba em 15 segundos, que é o tempo de você colocar num story ou num vídeo viralizável. Isso, como se adapta assim, a isso? É uma coisa que vocês olham na hora de produzir e falam, tá, isso aqui a gente tem que encurtar a música, tem que ter seus 2 minutos pra gente aumentar a quantidade de visualizações? Ou não é uma noia que... Não, eu acho que é inteligente você estar ligado, né, em tudo que está acontecendo para que você possa, de alguma maneira, se quiser, usar a estratégia. Né? Tipo, negar a estratégia é burrice, na minha opinião. Sim. Se existe isso, está acontecendo. Ontem minha filha chegou com um TikTok e falou assim, então, pai, você está fazendo muito sucesso de novo. Eu falei, não entendi, né? Porque para ela, sucesso, para minha filha, sucesso é o que está no TikTok aparecendo em grande quantidade. Né? Tipo, que eu acho que é uma referência que a gente tem que estar atento para os nossos filhos, que são essa geração que está vindo já com esse tipo de percepção. Ela tem 16. Vai fazer 17 agora em junho. Meu filho tem 23. Então já é uma outra geração, já enxerga de outra forma. Sim. E aí ela me mostrou uma música do Detonautas. Eu falei, mas qual a música do Detonautas que está viralizada? Ela falou, Olhos Certos. Aí eu achei curioso, mas aí eu falei, por quê? Aí ela falou, porque tem um trecho que diz, sorte de nós dois, quero te fazer feliz. Meu amor sempre quis. É um trecho, é um verso da música. E que as pessoas passaram a usar esse trechinho nos edits, exatamente. E eu falei, legal, tipo, uma coisa que eu fiz em 98, agora tá fazendo sentido para um monte de jovem de 15, 14, 12, tipo, por conta dessa frase, por conta dessa coisa. Não foi pensado, nem existia essa visão. Então, eu acho que assim, se você quiser fazer com esse propósito, beleza. Se você quiser pensar nisso, vou fazer no meu disco aqui umas 2, 3 músicas aqui que vão ter, sei lá, 2 minutos e com esse propósito. É uma estratégia. Eu não negaria essa estratégia. Se eu tiver que usar essa estratégia, eu vou usar. Tem uma música do Detonautas que chama Só Nós Dois, que é uma música que está fazendo até bastante sucesso. Tem uma versão nova agora com o Clay. Exato, que a gente gravou com o Clay. Quando eu fui fazer essa música, eu fiz ela na maldade. Eu falei, cara, eu vou pegar o conhecimento que eu tenho do meu vocabulário e vou escolher as palavras corretas para poder construir uma música que seja acessível, que foi até uma coisa que o Fabinho Brasil, que é o baterista do Detonautas, falou, essa música aí, tipo, a dona de casa vai cantar, tanto a dona de casa quanto o adolescente. Quando a gente fala dona de casa, a gente está falando de uma visão dos anos 80 e dos anos 90 de popular, das pessoas que ouviam rádio. Músicas que chegam na mão. Né, que chegavam em todo mundo, que todo mundo pegava. Então, é uma forma de você construir uma narrativa, né, no caso de uma música. Então, tem coisas do Detonautas de 7 minutos, de 12 minutos. E tem coisas que vão ser especificamente para a gente atingir um objetivo. E eu acho que quem sabe jogar com essas cartas, joga melhor. Nesses quase 30 anos assim, de banda, hoje acho que da formação original tem você e o Renato. Eu, o Renato e o Fabinho.
Eu e o Renato da original mesmo, né? Da primeira Isso, formação. Da primeira. Ali, tal. Como é que, assim, né, imagino que a banda vai juntando referência de um, de outro, não só, né, musical, mas também estilo de vida, é um convívio de estrada, né? Praticamente é uma família que às vezes você vê mais do que sua esposa e seus filhos. Como é que foi pra você ali, que começou a juntar essa galera, ver essas pessoas saindo? Você diz os integrantes que saíram. Bom, a gente teve uma perda, né, que foi o Rodrigo, em 2006, que foi por uma questão de violência, né? Que, aliás, trabalhando isso dentro nas minhas terapias, eu entendi também que, de certa forma, foi o que desencadeou, foi o gatilho que desencadeou muitas das minhas posturas pós o que aconteceu com ele, relacionadas à política, à sociedade, etc., abordagens que eu fui intensamente viver no meu luto, mas que acabou se transformando também, de uma certa forma, em coisas que se foram tendo desdobramentos maiores e mais profundos, muito graves, muito sérios. Então eu tive que ir nesse lugar aí para poder tentar me ajustar internamente. O Cello, quando saiu, foi por uma opção dele. Ele quis sair porque ele formou uma outra banda e ele achava que o discurso do Detonautas não era o discurso meu, era o discurso do Detonautas. A forma como o Detonautas estava construindo músicas e tal, não estavam batendo com a forma como ele entendia que era arte. Então ele saiu para criar a sua própria forma de se manifestar artisticamente. E o Cleston saiu durante a pandemia, por um chamado espiritual que ele recebeu. O Cleston, eu super respeito. O Cleston é uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande. Ídolo do Rock Go, diga-se de passagem. Ídolo do Rock Go, grande goleiro. Mas ele fez uma opção. A gente tentou mantê-lo. Falou, não, você pode ter sua questão espiritual e vir junto com o Detonautas. Não tem uma coisa, não vai afetar na outra. Mas eu acho que ele entendeu que talvez aquele cruzamento ali não estivesse funcionando para ele. E aí ele saiu. A gente óbvio, sempre vai sentir... em alguns momentos a relação talvez não fosse tão boa, com o outro era melhor. Ficou quem acreditou na banda, quem acreditou no sentimento que a gente conduziu ao longo desses anos todos juntos, né? Mas assim, imagino que quando alguém que criou ali a parada junto vai saindo, deve dar um sentimento também de como é que a gente mantém a essência e essa pessoa que vai entrar, que é um corpo novo, como é que agrega e ao mesmo tempo já tem alguma sinergia que é nossa aqui. Essa fase de colocar pessoas dentro da banda também deve ser muito difícil. Pra gente não foi difícil. A perda do Rodrigo foi muito difícil. E substituir uma pessoa que você perde nesse caso é muito complicado. Mas a gente sempre optou, e aí eu acho que essa é uma virtude do Detonautas, em apostar nas pessoas que estavam com o Detonautas. Então o Phil, por exemplo, era hold do Rodrigo. Então a gente convidou o hold do Rodrigo para vir tocar guitarra com a gente. Claro. Que é eu falo para ele que ele tem eternamente 24 anos, 25 anos, mas o Phil vai fazer quase 40 agora. E ele, é um cara que, trouxe depois daquele momento todo difícil que a gente viveu, trouxe uma energia diferente, uma energia boa, uma energia nova. Eu amo o Phil, tanto quanto amei o Neto, né, quanto amo, né, nas minhas memórias. E o Cello, quando ele saiu, o Macarrão, que também era hold do Cello, acabou assumindo, porque também é um músico competente, também é um cara que tem uma energia compatível com Detonautas. Então foi muito tranquilo, a gente não foi procurar fora. A gente encontrou já dentro da nossa própria equipe, que eu acho que é uma forma de você olhar para quem está junto com você e que às vezes não é reparado. Sim. Né? Porque o cara da equipe técnica, às vezes é só o cara da equipe técnica e não um artista, não uma pessoa que pode agregar em alguma coisa. Então a gente teve esse olhar e foi muito vitorioso nesse lugar. Tenho respeito pelo trabalho de artistas de todos os segmentos, aprendi a respeitá-los, né? Porque no começo da minha carreira eu era esse rebelde que ficava apontando o dedo, xingando, achando que ser rock and roll era xingar os outros, falar que tudo era uma merda, e eu acho que isso é uma bobagem. Mas, óbvio, tem músicas que você vai conectar mais. O Detonautas regravou agora, por exemplo, Sonhador, que é uma música da música preferida. Né? Do Leandro Leonardo, foi lançado nos anos 90. E, cara, a gente fez uma regravação, convidamos um artista do sertanejo para tocar, a gente já tinha tido uma relação com o Lucas Luco, que também tinha sido bacana. Então, eu acho que, assim, quando você está leve, quando você está mais aberto, o universo também conspira para te trazer companhias, novidades, pessoas, que às vezes você deixa de conhecer por causa do teu preconceito, por causa da tua, sei lá, desse prepotência de achar que você pode dizer o que é bom e o que não é. Para vocês que conhecem, já vou jogar a pergunta, tem um checklist aqui de músicas Detonautas. Pra galera aqui do chat, fã de Detonautas,
Quero saber, não bate bola aqui. Já vou ler a pergunta de vocês. Fala a primeira que vem à cabeça. A música que te deixou famoso. Outro lugar. A música mais difícil de cantar. É uma que não tá no repertório, chama O Alienista. A música mais injustiçada pelos fãs. Ou subestimada. Cara, eu acho que eu vou bater junto com você, que é o Silêncio, que eu acho que é uma música que eu amo e que eu tentei botar no acústico e que não entrou. Acho que eu já pedi umas 2 vezes essa música. Eu também já pedi um monte de vezes. Mas assim, pô, se você não conseguiu, quem vai conseguir? Não, mas a gente vai conseguir. No momento certo ela vai chegar. Tá. A música que sempre te emociona. Cara, o Retorno de Saturno é uma música que me emociona muito. Eu vou opinar aqui no Tudo Que Eu Falei Dormindo. Que eu acho Também muito é uma foda música que quando eu canto me emociona muito. A música que mais anima o show. Ah, tem muitas. Aquela que assim... Outro lugar, Quando Só Se For. Eu acho que são músicas que Você Me Faz Tão Bem. Eu acho que são músicas que animam bastante. Uma música que você teria um leve ciúme se regravasse. Nenhuma. Eu acho que todo mundo pode regravar o Detonautas, deve regravar o Detonautas. A música que mais gerou conflitos na banda. Cara, naquela época da pandemia, quando a gente lançou aquele álbum mais político, digamos assim, ali rolou, não com a banda, mas ali teve alguns conflitos internos que foram, obviamente, pacificados, mas que, até pelo fato de estar falando muito de um assunto que estava muito, naquele momento, rolou uma tensão. Por último, uma música que você colocaria no nick do MSN. Aquela pra todo mundo ver. Pá, essa música. Essa é do dia, né? Depende do dia. Essa é do dia de hoje. De hoje? Estado de espírito. É uma boa pergunta. É que eu tô tentando capturar músicas que não são as óbvias, né? E aí, às vezes, até eu mesmo... Tem uma música que chama Soldados de Chumbo, do Detonautas, que eu escrevi lá em Trancoso, que é do álbum Retorno de Saturno, que fala isso, né? Tipo, já que a gente tá falando ela diz o seguinte: quando penso que encontrei o meu lugar, não me encontro dentro dele. E aí, tipo, tem uma passagem que é muito emblemática para mim. Um soldado que vive no inferno, quando a guerra acaba, não consegue descansar. Uhum. Então, tipo, é a minha labuta diária de sair desse lugar e tentar ter uma vida mais pacífica, mais tranquila. Mas eu fiquei tanto tempo nesse inferno que, de certa forma, eu preciso me desacostumar com ele para poder... Porque quando você se acostuma com a guerra, cara, você tá num lugar de silêncio, você fica tenso porque você acha que vai explodir uma bomba a qualquer momento e às vezes não. O universo está falando para você. Existem lugares de silêncio. Uhum. Qual a sua música preferida do Detonautas, Liliana? Putz, eu gosto muito de O Dia... Eu tô nervosa. O Dia Que Não Terminou. Eu gosto muito dessa música. Inclusive, a minha pergunta era mais ou menos sobre ela, assim. Voltando no assunto música e tudo mais, tem alguma música que você escreveu que naquele momento tinha um significado e depois ela teve outro significado, virou outra coisa, e eu acho que tem alguma coisa a ver com... Tem alguma coisa com O Dia Que Não Terminou, né? Essa música tem essa história, né? Que foi uma música que a gente recebeu um pedido da Rede Globo na época para uma minissérie chamada Terra dos Meninos Pelados, que é uma minissérie muito bacana. E eles queriam uma música que falasse sobre essa questão da história da Terra dos Meninos Pelados, né? Que é um menino que não se identificava muito com o lugar e tal. E, enfim, é uma história que vale a pena a galera conhecer. E aí o Neto fez o Terra Estranha e eu fiz o Dia Que Não Terminou. Que a gente tinha essa capacidade de, tipo assim, vamos ter que fazer tarefa de criação, então vai por aqui que eu vou por aqui. E depois a gente senta e vê se junta, e depois exato. A gente junta, o Mercador das Almas, por exemplo, é parte do Neto, parte minha. O Amanhã é parte do Neto, parte minha. O Outro Lugar é parte do Neto, parte minha. Então, a gente tinha essa conexão de um fazia um lado e aí equilibrava nessas composições. Quando ele veio com Terra Estranha, a Globo pegou o Terra Estranha e colocou na minissérie. E O Dia Que Não Terminou ficou de lado. E eu falei, pô, já que a gente já tem a música, a gente tinha que gravar o Rock Marciano, era um álbum que a gente estava na estrada, não tinha tempo de compor. A gente, quando tinha um espacinho ou outro para compor, a gente fazia. Então não tinha muito material para poder apresentar na gravadora para entregar o trabalho. Quando a gente foi reunir as músicas, eu peguei ela no violão, exatamente como ela no acústico. Sim. E levei ela
pro produtor. Ele ouviu, ele falou, cara, a gente precisa trabalhar um pouco mais, tal, não sei o quê, papapá, beleza. Aí a gente foi, passou. O Tom Capone, que é o produtor que faleceu, né, também é uma perda enorme para a música brasileira, um produtor muito importante, que ganhou milhões de Grammys ali, né, foi até no Grammy, na noite do Grammy, infelizmente, que aconteceu isso. Eu estava com ele em Los Angeles, a gente ia para uma festa, quando acabou a festa, eu voltei pro hotel para vim embora pro Rio, ele pegou a moto e acabou acontecendo isso com ele, né? A gente perdeu uma pessoa muito importante. Ele transformou O Dia Que Não Terminou numa coisa que ganhou essa proporção que é para os fãs hoje e que foi não só para os fãs, mas ela tem uma representatividade muito grande. Quando ele apresentou O Dia Que Não Terminou com a batida eletrônica, porque eu só tinha mandado para ele no violão, ela tinha uma pulsação, que é o tum, 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 tum. E aí começou a vir um monte de coisa na minha cabeça. E aí depois eu comecei a perceber que ela tinha um significado que não era o significado que eu tinha feito para Terra Estranha, que era o Terra dos Meninos Pelados. Eu comecei a perceber que ela tinha uma coisa vinculada como se fosse uma psicografia. Eu não vou dizer que foi uma psicografia, porque eu estaria sendo leviano. Mas ela tinha essa característica de ser tipo como se um cara tivesse saído do corpo e tivesse vendo o corpo dele numa situação, no caso a gente fez até um videoclipe falando sobre isso, né? Um acidente de trânsito, que o cara sai do corpo e tá olhando o corpo dele ele tá em outra perspectiva, então eu me sinto tão estranho aqui, diferente de você, né? A sua forma de distorção, não pareço com ninguém. Onde foi que você se meteu? O cara tá tipo assim, ele tá vendo o corpo dele no meio das ferragens de um carro, né? E essa música, o videoclipe dessa música, ela foi tão importante que ela virou referência na educação de trânsito do Rio de Janeiro no Detran, e depois ela se expandiu para o Brasil inteiro, virou campanha, né? Tipo, no Brasil todo. Um dos meninos que apareceu no videoclipe, que faleceu por conta de um acidente de trânsito provocado por uma pessoa alcoolizada, o pai dele, que autorizou as imagens, né, do menino aparecer, não ele o acidente, mas a foto dele no final, por conta dessa situação, foi um dos caras que lá no Rio de Janeiro deu entrada no projeto de lei que desencadeou a lei seca, ou seja, olha o tamanho da coisa. Sim. Quando foi unido as forças, né? O Fernando Moraes, o nome dele, ele fez esse projeto de lei que virou a lei seca, que diminuiu o impacto gigantesco no trânsito. O Brasil tinha quase um holocausto por ano, né, de violência de trânsito, por causa de pessoas alcoolizadas. Eu participei ativamente da campanha do Detran com essa música, indo nas faculdades falando sobre não beber e dirigir, né, que é uma coisa que eu acho que Sim. Não precisa nem falar nada, né, em relação a isso. Então, assim, a música teve vários desdobramentos positivos para a sociedade, para a gente e para a sociedade. E acho que tanto esse clipe, acho que como depois do Você Me Faz Tão Bem, que acho que, não sei se é exatamente a ordem, mas tinha aquele nem usa mais flash mob, mas tinha o Free Hugs, sim, que depois virou uma tendência e tal. E hoje a galera parece que não é tão mais apegada a clipe, né? Como que é pra vocês, assim, de produzir um clipe novo, de também tentar ter essa... Aqui isso também é orgânico, acontece, acho que não calculou aqui até essa importância todo o clipe. Mas esse apego com o clipe, essa construção ali do audiovisual, tá todo mundo meio largando um pouco de mão, né? Porque é caro de fazer, não dá esse retorno, ou... Cara, assim, eu acho que o videoclipe, o audiovisual, quando ele traz alguma coisa, né, que seja relevante, é porque é muito difícil hoje em dia. Como eu te falei, assim como a música está nos streamings numa velocidade muito grande, no YouTube também tem uma velocidade muito grande. E as pessoas às vezes não estão nem paradas para assistir, porque antigamente tinha MTV. Você via o clipe na MTV, você parava para esperar o clipe. Você pedia, né? Exatamente. Pedindo. Ou então no Multishow também, né? Então, as pessoas assistiam os videoclipes por ali. Hoje em dia você assiste na hora que você quiser no YouTube, você vai lá e acessa e tal. Então, assim, eu acho que ter um videoclipe bem feito e uma ideia bem feita é ok, é importante, para você construir a consistência, o conceito, o conteúdo do seu trabalho. Eu não sei até que ponto, com a entrada da inteligência artificial, com essas reviravoltas que a gente tem na internet de, não, o mais legal é o que é menos produzido e não o que é super produzido. Então vai dar tendência também, porque tem momentos que são assim, tem outros que são... mais caseiro, depois mais produzido. Eu vou te falar que eu, por exemplo, eu assisto muito pouco videoclipe.
que não é uma coisa boa pra mim, que trabalho com isso, porque outro dia eu conheci uma banda, que eu não sei nem se eu vou falar o nome dela correto, chama Alt J, que é ALT-J. E eu escutando umas playlists, estudando umas coisas que eu tô estudando de sonoridade e tal, fui cair dentro dessa banda. E fui assistir um videoclipe dos caras. Aí botei o nome da banda e tal, botei o videoclipe e caí num videoclipe Foda. pesadíssimo, assim. A música é foda, mas o videoclipe é muito pesado, assim, sabe? Eu nem imaginava, assim, que poderia chegar nesse lugar.